O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus bens, os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou o seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela graça de estarmos celebrando a Sagrada Liturgia, hoje 27º domingo do tempo comum. A primeira leitura tirada do livro de Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7, Salmo 79, a leitura de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 6 a 9, e o Evangelho de Mateus, capítulo 21, 33 a 43. Neste 27º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra continua a enfatizar o convite que Jesus faz para trabalhar na sua vinha. Porém, com a diferença que hoje a ênfase recai sobre os frutos que estamos produzindo nesta vinha, ou então sobre como estamos fazendo para que essa vinha produza bons frutos. Ele nos chamou e nos enviou para a sua vinha, confiando a cada um de nós responsabilidades para cuidar dela. Assim sendo, Ele espera que respondamos conforme o que nos foi confiado, que produzamos frutos de amor, de solidariedade e de justiça. Será que é isso mesmo que a humanidade está produzindo? Ou será que a humanidade está produzindo frutos que desagradam a Deus? As leituras de hoje se propõem a ajudar a refletir sobre isso e muito mais, para assim nos tornarmos bons vinhateiros na vinha do Senhor. A primeira leitura, tirada do profeta Isaías, usa uma linguagem figurada, vale a pena ler e meditar. Uma parábola para falar das nossas responsabilidades
no mundo missionário. É a parábola do amigo que possuía uma vinha, a qual plantou e cuidou com muito carinho. O cuidado se revela na escolha de mudas selecionadas, na escolha da terra fértil para plantar, no cultivo zeloso, limpando, atirando-lhes as pedras, edificando uma torre para vigiá-la e protegê-la, para que ninguém a maltrate. Enfim, o proprietário tinha tanta esperança nessa vinha que construiu até um lagar para pisar as uvas que fossem produzidas. A parábola da vinha se aplica ao povo de Israel no Antigo Testamento, povo eleito, povo escolhido e selecionado. A terra fértil onde esse povo foi colocado é a terra onde manam leite e mel, a terra prometida. O cuidado com esse povo se revela no processo de libertação do Egito, tirando-lhes as pedras do caminho na travessia do deserto e conduzindo-os por um caminho cheio de dificuldade através da liderança de Moisés. Lagar onde seriam produzidos frutos que Deus esperava desse povo. Porém, muitas vezes o povo se mostrou infiel a Deus, causando tristeza, aborrecimento, traindo o próprio Deus. Essa parábola recorda pai e mãe de família que cuidam dos filhos desde o ventre materno, cercando-os de carinho e proteção, oferecendo tudo o que necessitam para que cresçam com dignidade, sejam íntegros, honestos, pessoas do bem. Mas quando crescidos, muitos dos filhos se desviam do caminho que receberam como educação dos pais, não colocam em prática os ensinamentos recebidos e terminam enveredando pelos caminhos da droga, da violência, do crime, da desunião, de quanta coisa que faz doer o coração dos pais. Como fica o coração desse pai, dessa mãe, diante de situações assim? Eles se perguntam: onde foi que eu errei na educação do meu filho ou da minha filha? Muitos chegam a sentir-se derrotados. Esta parábola também se aplica a nós. Depois de recebermos todo o amor, carinho e cuidado de Deus, produzimos às vezes uvas azedas, frutos que não servem para o consumo, isto é, respondemos com descaso e desamor aos cuidados de Deus e seus ensinamentos. Quando não aprendemos a respeitar nosso semelhante, nem o meio em que vivemos, estamos produzindo frutos que não servem para a vida. Quando agimos assim, somos videiras que produzem uvas selvagens e não merecemos mais cuidado do Senhor. É triste quando chega a esse ponto. Essa mesma parábola é retomada no Evangelho e adaptada, com outros elementos, ela completa a reflexão sobre as nossas responsabilidades missionárias como discípulos e discípulas, como agir no mundo. Jesus conta a parábola conhecida como parábola dos vinhateiros homicidas. Ele a conta aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo daquela época, para as autoridades, enfim, para os que têm responsabilidade para com a sociedade, para com o povo e para com o mundo. Mas ele a conta também para cada um de nós, que mesmo em parcela menor, também temos responsabilidade para com o mundo e com a nossa comunidade. Responsabilidade com o meio ambiente, com a justiça, com o amor fraterno, com a vida. Jesus fala de certo proprietário que plantou uma vinha com muito carinho e cuidado, como vimos na primeira leitura, e viajou para o estrangeiro confiando a vinhateiros cuidados dessa vinha. Eles se responsabilizaram por cuidar e partilhar os frutos que ela produzisse na ausência dele. Porém, quando chegou o tempo da colheita, esses vinhateiros não quiseram partilhar os frutos e espancaram e mataram aqueles que o proprietário enviou para recebê-los. Até mesmo o filho do dono da vinha eles mataram, revelando uma violência extrema. Esse proprietário é Deus. A vinha que ele plantou e cuidou com tanto carinho é este mundo maravilhoso em que vivemos, com tantas coisas belas, pessoas maravilhosas,
com tudo o que necessitamos para viver bem e em paz, os vinhateiros somos nós, chamados a esse mundo para uma missão. A missão de cuidar da vida, cuidar do planeta, cuidar de todos. Os empregados são os profetas, mártires, discípulos e discípulos, missionários e missionárias de Jesus Cristo, que assumem a missão de denunciar e anunciar as injustiças. Enfim, os que têm a responsabilidade de buscar os frutos desta vinha para o Senhor. A reação violenta dos vinhateiros é a reação daqueles que não cuidam dessa vinha desse mundo, pela ganância, pelo lucro desenfreado, agem com violência e matam aqueles que querem a paz e a justiça, os que querem o mundo melhor. O filho do proprietário é o próprio Jesus, recebido da mesma forma como o recebemos talvez nos dias de hoje. Matamos o filho do dono da vinha todas as vezes que não cumprimos os seus mandamentos. Quando não respeitamos o nosso próximo nem o meio ambiente, quando praticamos injustiças, quando temos atos de violência contra o próximo. E hoje a violência ela vem de tantas formas, principalmente aí pelas redes sociais, meios que possam ser utilizados para o bem, mas que também muitas vezes podem, uma vez mal usado, destruir vidas. Cabe nos perguntar: o que o dono da vinha fará com esses vinhateiros? O que Deus fará conosco diante de atos bárbaros de desrespeito à vida? Temos feito campanha de prevenção à vida, de proteção à vida, valorização da vida. Que época estamos que até a própria vida está em xeque? A existência não tem mais sentido. E por quê? O que temos colocado dentro de nós que perdemos o sentido da vida. Por outro lado, voltando ao texto, a resposta que encontramos no Evangelho, dada pelos próprios sumos sacerdotes e anciãos do povo, serve também para nós. Ele punirá os responsáveis pela violência e arrendará a vinha a quem passa a produzir frutos de amor e de justiça. Que sejamos incluídos entre aqueles que se esforçam constantemente para produzir frutos de amor e de justiça, de solidariedade, de paz, ainda que isso custe a nossa própria vida, mas é uma causa honrosa. Como semear boa semente? A segunda leitura da carta aos Filipenses traz algumas sugestões. Ocupar com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honesto, tudo o que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Isso sim vale a pena. Não vamos nos ocupar com aquilo que não nos convém, ou que nos estraga, que estraga uma relação com o próximo, com o outro e com Deus. Agindo conforme os ensinamentos de Deus e dos profetas de ontem e de hoje, estaremos semeando a boa semente e colhendo bons frutos. Reflitamos sobre isso e seremos verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo, bons vinhateiros. Estamos começando o mês de outubro, mês missionário. Que a nossa atenção missionária seja constante. Que missionário eu estou sendo? Que missionário eu me proponho a ser? Sejamos missionários, defensores da vida, e que todos os dias possamos responder assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.